Bom, vamos à nossa pauta de saúde, que eu já falei. Ir ao ginecologista uma vez ao ano e fazer os principais exames ginecológicos é uma obrigação de todas as mulheres. Mas será que nós sabemos realmente quais são esses exames? E a hora certa de fazer a primeira consulta é antes ou depois da primeira menstruação? O nosso querido e competente Dr. Fabiano Serra, ginecologista e obstetra, vai nos responder tudo, mas temos também duas convidadas, não é verdade? Você é a... Clara. Você tem quantos anos, Clara? 15 anos. 15 anos, fofa. E logo minha filha tá com essa idade. E você é a irmã, né? Irmã? Não, eu sou a mãe. Você é a mãe mesmo? Sou. Você é a... Graziele. Graziele. E o doutor Fabiano, que já está aqui. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Maria. Então, já temos Temos um útero hoje. É um ET aqui, tá bom. É um útero aqui. O que as mulheres têm dúvida? O que elas não sabem? Eu geralmente chego no ginecologista, aí o médico dá os exames e pronto. É assim, mais ou menos, que todo mundo faz, né? Não deveria ser. Não deveria. A gente tá aqui pra falar que não. deveria ser. Mas eu tô falando a realidade, é assim. Porque a mulher já deveria saber direitinho os exames, né? Deveria saber e deveria se conhecer, ser protagonista do próprio corpo, entender qual a necessidade de cada exame e por que eles estão sendo pedidos. Entendi. Isso é muito importante para que você cuide da sua saúde mais adequadamente, né? Eu já tô levando um puxão de orelha isso aí. aqui. Vamos mostrar, tem a Graziele de Castro, a Clara Beatriz de Castro, a gente já vai falar. Vamos falar um pouquinho. Graziele, a sua filha ficou menstruada aos 13 anos. A Clara, certo? Isso. É difícil, né? A gente achou super cedo e ela também estranhou um pouco. É. Mas aí depois a gente foi adaptando melhor a situação. E aí, Clara, foi difícil, não foi? Então, quando eu tinha 11, 12 anos, a gente via a menstruação, eu e minhas amigas, a gente via como uma coisa incrível, sabe? Meu Deus, quando eu vou ficar, meu Deus, meu Deus. Mocinha. Mas quando veio foi uma coisa muito normal, sabe? E eu levei isso numa boa. Mas a sua mãe te levou no ginecologista ou ainda não? Não, ainda não. Ainda Ainda Por que, não. Graziele? Então, a gente tem a conversa muito aberta em casa, algumas dúvidas que ela tem a gente vai conversando, conforme a gente vai, né, sabendo responder. E ela estava com algumas cólicas por esses dias e ela veio reclamar comigo. Aí eu pensei assim, poxa, já tá mais do que na hora de passar, né, no médico e ela esclarecer algumas dúvidas. Né? Doutor Fabiano vai falar. Ela já deveria ter levado, não deveria? Já deveria ter assim passado. Que fica menstruada ou antes, doutor? Olha, depende da situação. Algumas adolescentes que têm um processo de evolução natural podem ir a primeira vez ao ginecologista após a menstruação. Tá. Mas aquelas meninas que começam com uma puberdade, um desenvolvimento um pouco mais precoce, Sei. essas meninas deveriam ser Já levadas deveriam. anteriormente à menstruação, porque pode ser que elas tenham um quadro de puberdade precoce. Agora a pergunta Antes do de toda trabalho. mãe. Nós devemos entrar na consulta, não é, Graziele? Sim. Vamos ver a resposta. Clara, você se sente à vontade com a sua mãe ou só com o médico? Não, eu sinto muita vontade com a minha mãe, porque ela é muito, assim, fofa. como uma irmã, uma amiga mesmo, sabe? Ah. Então eu posso contar tudo pra E ela. você, Graziele, quer entrar ou não? Sim, com certeza. Tá. A gente tem algumas dúvidas também, né? Doutor, Então, na prática, quem decide isso é a adolescente. Tá? A adolescente ela já tem uma idade suficiente para decidir se ela quer que a mãe participe da consulta ou não. Isso tudo vai depender muito do relacionamento que os familiares têm em casa com esse adolescente, né? Sim. Então, como elas são bem amigas e bem próximas, com certeza a adolescente vai querer que a mãe participe. Vai participa da primeira menstruação, participa depois da primeira atividade sexual, enfim, vai participar de já todos tá os moderno, momentos. hein, doutor? É, Tá moderno? tô- Não vamos pensar nisso ainda. Vamos mostrar, então, a partir da menstruação, tem que, ou um pouquinho antes, depende se desenvolve um pouco, isso. vai levar no ginecologista. Vai levar E no- aí toda mulher precisa fazer os seguintes exames que a gente vai mostrar, não é que você mandou até as Isso, fotos. isso. Primeiro, qual que é? Pode Vamos ver colocar, qual que gente. eles vão colocar no VT ali. Qual o primeiro que você quer falar, doutor? Eu acho que o mais importante Papa pra gente Nicolau. dizer é o Papa Nicolau. Tá, né? a partir da primeira menstruação precisa fazer Papa Nicolau? Em teoria, não. O Ministério da Saúde recomenda a partir dos 25 anos de idade. Tá. Mas os principais protocolos internacionais preconizam a partir dos 21 anos de idade. Entendi. Tá? Eu, na prática clínica, como eu tenho acesso aos pacientes no consultório, eu inicio após a atividade sexual. Certo. Então, começou a atividade olha, sexual, e começa como por aí. que é esse exame, o Papa Nicolau, e o que ele previne? Vamos lá.
O Papa Nicolau, ele é um exame bem simples de ser realizado. A gente utiliza aquele material ali, aquele espéculo, que as mulheres em geral conhecem como bico de pato. Que a mulher, tem muita mulher que tem dor e não sei o quê, mas Não é pra ter dor. não é pra ter Não dor. é pra ter dor. Tá. Um leve desconforto, obviamente, pode sentir, mas se tiver dor, tem alguma coisa errada no exame. Pode ter alguma inflamação, alguma infecção vaginal que pode causar isso. Tá, e previne o câncer. Previne o câncer de colo de útero e o câncer de vagina. Certo. Então, o que nós fazemos? Nós entramos com esse espéculo dentro da vagina e visualizamos o colo do útero. Sei. Visualizado o colo do útero, a gente pega uma espátula e faz um raspado das células desse colo do útero e uma escovinha entra dentro do colo do útero para absorver um pouquinho de células desse canal. A gente manda para análise de laboratório com microscópio e se houver algumas alterações celulares características, elas podem ser sugestivas de lesão pré-câncer ou efetivamente do câncer. Esse é o único exame que faz essa prevenção? Ou quanto de prevenção ele consegue fazer? Porque, assim, muitas mulheres vão deixando o Papa Nicolau. Esse ano deixei, e aí o câncer vem e já tomou tudo, né? Maria, como ele é um exame de rastreio, se a mulher fizer adequadamente o exame todos os anos, em algum momento ele vai detectar a lesão pré-câncer. Então você consegue tratar todas as lesões antes de evoluírem para o câncer. Então essa é a importância do Papa Nicolau. É um dos únicos cânceres que a gente tem que consegue ser prevenido. Porque a maioria dos cânceres a gente consegue detectar precocemente. No caso do Papa Nicolau, a gente consegue prevenir que ele desenvolva E o Papa câncer. Nicolau, ele existe há muito desde tempo. que eu tenho 47, desde há que eu muito nasci, tempo. existe o Papa Há Nicolau, muito tempo. né? Claro que ele passou por uma evolução no processo Sei. e hoje ele tem método. Hoje a gente colhe no meio líquido, que ele dá resultados muito mais fidedignos, mas realmente é um exame muito importante e que, se colhido todos os anos, a chance de detecção antes de evoluir para um câncer é muito grande. Você faz, Graziele? Sim. Sim. Quero saber se a regularmente. Clara já ouviu falar em Papa Nicolau. Nunca ouviu falar, né, Clara? Eu sei. Mas isso aí você vai precisar fazer bem mais pra frente, Mais né? pra frente um pouco. O segundo... Olha aí, a gente tá mostrando o já tá mostrando aí na tela. Exatamente. Como a gente olha ali na tela, tem um espéculo. Que é o aparelho, né? Que é o vai- aparelho. Ele só serve para separar as paredes vaginais, porque na verdade a vagina, ele é um órgão que colaba, ele fecha uma parede com a outra. Sei. Então a gente precisa de um afastador. O espéculo ou o bico de pato nada mais é do que um afastador para você conseguir pra visualizar. o colo do E o útero. médico consegue visualizar, ou a pessoa que tá fazendo o exame? Consegue visualizar muito bem. Ah, entendi. A gente visualiza a parte externa do útero que a gente tem. Porque a gente que faz o acesso. exame, você tá lá, né? Com a perna lá aberta. Aí você não sabe de nada que tá acontecendo, Mas isso é muito interessante. Tem mulheres que gostam de ver o colo do útero. Então tem mulheres que pedem para colocar um espelhinho. Alguns consultórios médicos têm, às vezes, uma câmera que você coloca e consegue filmar e mostrar para a própria paciente o colo do útero. Os médicos que gostam, né, bastante, né? Os médicos adoram. Veio a doutora Emanuele, que é gastra, ela olhou o aparelho digestivo, o intestino, ela, ai, que lindo! Eu falei, A gente acha lindo. Legal, você que acha bonito. Então aqui é assim que funciona. O câncer, lá você detecta porque tem aquela, né, aquelas bolinhas. Você vê que ele tem uma alteração, né? Ele muda a textura, a consistência. Sei, então já dá pra, com a raspagem, dá pra visualizar. Dá pra visualizar. Mas isso a gente tá falando de câncer evoluído. Existem lesões que não aparecem ainda ao exame Mas no clínico, microscópio. mas no microscópio se visualiza. Essa é a grande importância do Papa Nicolau. Vamos ao segundo exame, que é bem importante. Tem que escolher? Mas coloca, ele já fala, não dá? Coloca, tem a mamografia. Pode passar. Mamografia. Então vamos colocar a mamografia, que a gente já falou várias vezes aqui no programa, mas a gente não falou desses exames principais. Enquanto a gente espera colocar em mamografia, pode falar a importância. A mamografia. Tá. A importância da mamografia é justamente a detecção do câncer de mama de forma precoce. Como eu disse, não existe prevenção para o câncer de mama, assim como existe para o colo do útero. Então, o que a gente faz, na verdade, é diagnóstico precoce. Sim. É o principal exame, apesar de hoje a gente fazer ultrassom de mamas, fazer ressonância, o principal exame para rastreio de câncer de mama é ainda a mamografia. A partir de quantos anos? A partir dos 40 anos, a Sociedade de Mastologia recomenda, mas o Ministério da Saúde ainda preconiza a partir dos 50. Então, a Clara não precisa pensar em... Ainda não. Não. Mas você já Já ouviu bem. falar em mamografia? Já Em já. toque, como você Sim. faz
como que chama? Autoexame. Autoexame. É muito autoexame, importante, né? É. Também. Isso, para detectar qualquer tipo de nodulação que venha aparecer. É. Porque uma coisa é iniciar o rastreio, outra coisa é ter o câncer precocemente. Existem mulheres que têm mutações, Sei. que têm uma predisposição a apresentar o câncer antes dos 40 anos. Então, e se você tem uma mãe que teve câncer no seio e tudo isso, tem que prestar atenção. Muito importante isso que você disse. Porque assim, na verdade, se ela tem um parentesco de primeiro grau, seja mãe ou irmã, essa paciente ela tem que começar a mamografia 10 anos antes do caso 30, com que 30 aconteceu. anos, Então, tá se a bom. mãe teve aos 40 anos, Ah, ela vai tá começar bom. com 30. Se a mãe teve aos 30, ela vai começar com 20. Então ela começa o rastreio muito mais precocemente. Graziele, você tá prestando atenção? Muito. É. Super atenta agora às dicas, doutor. É. A próxima. Tá aí, ó. Muitas mulheres também falam, eu sinto muita dor. E realmente não é uma dor insuportável, mas é uma dorzinha, né? Esse exame, sim, ele é um pouco desconfortável, tá? É. Infelizmente, com a pressão, acaba que tem um pouquinho mais de dor, sim. E Tá. qual a diferença? Tem mais imagem desse daí, da mamografia? Não. O ultrassom de mama, eu acho que é um dos exames que você pediu aqui, né? Bem bacana. E Ultrassom- qual a diferença entre o ultrassom de Então, mama? para rastreio, a gente utiliza a mamografia. Mas o que acontece? Mulheres jovens, elas tendem a ter as mamas muito densas ainda, com muito tecido mamário. E quando incide o raio-x ali, a visualização das imagens não ficam tão boas, fica um borrão branco. Então você não consegue visualizar se tem um nódulo precoce, se não tem, e o ultrassom vai complementar desta forma. Porque o ultrassom, ele vai conseguir visualizar se existe alguma formação de nódulo, se existe algum cisto mamário, detectar lesões em mamas que ainda são bastante densas. Densas. E esse exame aqui é muito fácil, é só. Super né? simples. Só o gel, né? Põe Só o gel e é um exame completamente indolor. Então, Ultrassom todos os mamário. anos, Papa Nicolau, mamografia, ultrassom de mama. Respeitadas as idades, sim. Sim, tá bom. O quarto exame que a gente. Deixa eu ver, eles estão. Aí eu pensei, você falou em mama densa, é por isso porque os adolescentes e jovens e adultos têm a mama mais levantada e depois dos 45, e depois que a gente tem É por filho, isso. então a mama é por isso? Porque É não por é isso- tão densa? É por isso e pelo efeito da gravidade também do longo do tempo, né? Tudo cai, na verdade, né, Maria? Ai, não me fala, doutor. Né, Graziele? Tudo Nem cai. fale. 15 anos já tá tudo em cima ainda e lindo. tal. Mas o que acontece? Normalmente, o que é comum aparecer na menina jovem nas mamas? Aqueles fibroadenomas, aqueles nódulos durinhos Sei. que se movem dentro da mama. Isso é muito comum aparecer na adolescente. Na mulher de mais meia idade, vamos falar a partir dos 40 anos, o que aparece são cistos mamários. Por quê? Porque a mama está deixando de ter tecidos glandulares, tecido mamário, e se transformando em gordura. Entendi. E nesse processo de transição, forma-se bastante cistos. Mas esse cisto também é facinho, né? Facinho não precisa de tirar, lidar. mas se é benigno. Às né? vezes tem dor e a gente precisa mexer. Entendi. Mas no geral são cistos benignos que não precisa se preocupar. O último exame, qual o exame que a gente tá vendo aqui? Esse é o ultrassom transvaginal, tá? Tá. Explica, doutor. Isso é uma pergunta interessante que todo mundo me faz sempre. Por que transvaginal e por que não ultrassom pélvico? Né? O ultrassom, ele é um mecanismo de formação de imagem através de uma onda sonora. Sei. O ponto intravaginal é o ponto que você encosta no colo do útero. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o modelo. O modelo que você tanto gosta, É. o útero. Então aqui é a vagina, aqui é o introito, tá? A entrada da vagina. Aqui é o útero. Tá bom. conseguindo mostrar Tá aqui? conseguindo, Tá. Aquela câmera lá, doutor. Ótimo. Aqui é a entrada da vagina e isso aqui é o colo do útero. Tá. Então, se a gente entra com um transdutor aqui, ao longo da vagina, a gente tem contato direto com o colo do útero. Sei. Então, a gente consegue fazer uma imagem desse órgão todo de uma forma muito mais próxima. Próxima do que se você fizesse com a E aí a pele. gente consegue ver, por exemplo, miomas, pólipos, a gente consegue detectar lesões nesse útero. Por que é importante por que no começo de gestação a gente faz ultrassom transvaginal e não ultrassom obstétrico? Porque o transvaginal a gente consegue visualizar o bebezinho pequenininho que ainda tá aqui. Se a gente coloca logo aqui em Ainda cima, não consegue. tem uma camada de gordura que tem que passar, tem musculatura, tem vários tecidos que tem até E você chegar não consegue ver. até chegar ao útero que a gente não consegue visualizar. Então, os 4 exames principais. Aí esse é a partir de que idade? Então, em teoria, isso não faz parte de rotina ginecológica. Se você ler os consensos internacionais, eles não previnem doença. Então, a partir do momento que a mulher tem alguma queixa pélvica, então dor, sangramento, tem algum desconforto pélvico que justifique, a gente tem que fazer o exame para avaliar. Então, só levar no ginecologista, tá?
Entendeu, Clara? Entendi. Então tá bom, acho super importante uma adolescente estar aqui e a gente mostrar, porque é muito necessário. Às vezes as avós estão assistindo, levar, se as mães não pode, a avó, uma madrinha, né? Então, doutor, muito obrigada. Deixa eu dar os contatos do doutor Fabiano Elisei Serra, ginecologista e obstetra. Contatos www.doutorfabianoserra.com.br, o Instagram, que ele é bem ativo lá no Instagram, DR, que é Dr. Fabiano Serra, e no YouTube também tem várias dicas, Dr. Fabiano Elisei Serra. Vocês podem seguir também o Dr. Fabiano, Lógico, viu? com certeza. Quero agradecer a Graziele de Castro, Agradeço, pedagoga, mãe, uma honra. mãe, nossa, maravilhosa, e sua Obrigada. filha também maravilhosa, Clara Beatriz de Castro, que é estudante, né? É isso aí, doutor, muito obrigada. Eu acho que mês que vem tá aqui de novo, né? Mês que vem eu vou tirar umas férias. Acabei de falar com a Ah, Mayara. meu Deus, eu vou te dizer. Mas em setembro nós estamos aqui juntos. Tá Obrigada. bom, obrigada, querida, obrigada, Clara. Olha, tudo de bom. Me segue lá no Instagram, Maria Pode Cândida deixar. TV, porque eu preciso conquistar esse público jovem.